nosso desejo nessa noite, sermos inundados pela glória do Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade nesse lugar para falar conosco, falar aos nossos corações. Ó Deus, e nos fazer sair daqui diferentes da forma pela qual nós entramos. Recebe nessa noite a nossa gratidão a Ti, o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai. Nós Te pedimos isso. Esteja conosco nessa noite, falando em nossos corações, no nome de Jesus que nós pedimos. Amém, amém, amém. Antes de nós cantarmos, eu quero ler com você um texto que está em Salmos 150, verso 6. Você certamente tem ele, né, de cor aí na sua mente, mas eu quero que nós leiamos, né, juntos, em uma só voz, da forma com que está lá. Vamos fazer isso? 1, 2, 3 e... Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Todo ser, esse é o convite, é que todo ser faça isso, louve o Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, né, anuncia as obras das mãos do Senhor. A certeza que temos é que todas as coisas, a lua, o sol, a natureza, todos esses seres criados pelo nosso Deus, de alguma forma eles anunciam a glória de Deus. E aí eis o convite então, para que todos nós, seres vivos, né, humanos, estamos aqui para isso, louvar ao Senhor por sua criação, por quem Ele é, adorar ao Senhor pela pessoa dEle, pela grandiosidade dEle, que é única e exclusiva do nosso Senhor. Então, eis o convite para você nessa noite, que você, como um ser vivo, né, como alguém que pode também, além de ser vivo, pensar e refletir sobre aquilo que você está fazendo, que nessa noite você possa, então, entregar o seu melhor louvor ao Senhor e anunciar que o nosso Deus é bom. Vamos cantar mais uma canção. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és.
em todo o tempo. E o Senhor se mostrou bom uma vez, você sabe disso, morrendo por nós naquela cruz. Fruto do amor dele por cada um de nós, né? Nos trouxe vida e hoje temos a oportunidade de viver vida, e vida em abundância, vida alegre, vida feliz com o Senhor. Nós vamos cantar desse amor com mais uma canção e você vai expressar a sua adoração, o seu amor pelo Senhor, a sua alegria por poder saber em que o nosso Deus comprou a sua vida com um preço alto, preço de sangue. Esse é o amor do Senhor demonstrado por cada um de nós. Expresse isso cantando com mais uma canção. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça mais uma vez. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o
eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amor de Deus. Logo eu, logo você, logo nós fomos atingidos por esse amor. Amor inconteste, amor do qual não temos dúvida, o amor do Senhor, o amor maior que temos. E é por amor que nós vamos mais uma vez cantar mais uma canção e adorar o Senhor com esta canção. Além dessa canção, você tem a rica oportunidade de entregar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele, né? Os seus dízimos e as suas ofertas. Pela manhã eu disse da palavra espontaneidade. É a palavra que precisa estar em seu coração no dia de hoje, para que você participe desse momento. É algo espontâneo, algo que parte de dentro de você, do seu coração, o desejo de colaborar, o desejo de contribuir para que a obra do Senhor avance. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, é claro, né? Porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Agora é uma alegria para cada um de nós saber que nós podemos contribuir com a obra do Senhor. Então que você participe desse momento pensando nisso, com alegria no seu coração e mais uma vez adorando a Ele. É também uma forma de trazer os seus dízimos e ofertas, é também uma forma de dizer da sua gratidão do Senhor, pela bondade dEle, por sua vida, por nossa vida, pela vida da nossa igreja. Enquanto você canta mais uma canção, você participa desse momento. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Faça isso, declare isso. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Seu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencerá. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Ore isso no seu coração. Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Ansiedade e medo sai agora. Clamo Jesus. Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, Quebrando os vícios dessa geração. quebrando os vícios dessa geração. Declaro que existe esperança e liberdade. Clamo Jesus. Deus, essa é a nossa oração nesta noite. Nós declaramos o teu nome sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre as dores deste mundo, sobre as dores que vivemos, ó Deus. O mal do século, a depressão, temos falado tanto sobre isso, e tantos perto de nós, próximos de nós, têm passado, sofrido por isso. E nós queremos nessa noite, ó Deus, declarar o teu nome sobre todas essas doenças, sobre todos os vícios, ó Deus, que têm assolado a nossa geração, o nosso povo.
Ó Deus, talvez a nossa igreja, nós te pedimos isso nessa noite. Ó Deus, que o teu nome de poder, o teu amor, a tua misericórdia e a tua graça, Deus, possam alcançar cada coração que tem sofrido isso. Nós te pedimos isso nessa noite, que o teu nome traga cura, Deus, traga esperança para aqueles que precisam de esperança, alegria para aqueles que se encontram desesperançosos, abatidos e tristes, que nessa noite encontrem aqui neste lugar, ainda nesta noite, esperança, ó Deus, e vigor vindos do Senhor. Nós te pedimos isso nesta noite. Renova as nossas forças, renova a nossa alegria. Estamos diante de uma nova semana, Deus, que já começou hoje. E tantos são os desafios, ó Deus, que irão bater a nossa porta a partir de amanhã. Hoje talvez estivemos aqui, ó Deus, blindados pelo Senhor neste lugar. E como é bom isso. Mas nós queremos te pedir, especialmente para o início dessa semana. Amanhã enfrentaremos vários e vários desafios. Esteja conosco. Esteja conosco. Nós queremos declarar o teu nome como igreja do Senhor. Com Deus, como pertencentes ao teu reino, nós queremos ter a alegria de declarar o teu nome com a nossa vida. Ó Deus, com a nossa pregar com a nossa vida, pregar com, ó Deus, a nossa forma de falar, a nossa forma de dizer, de agir, que possamos trazer esperança, ó Deus. Nós que estamos aqui, às vezes, precisando, Deus, de esperança, queremos levar esperança ao mundo, através do amor do Senhor que habita em nossos corações. Que sejamos, ó Deus, nessa semana, esses agentes, ó Deus, de esperança e paz e tranquilidade, onde quer que passarmos. Te pedimos isso, Pai. Ainda nesta noite, traga alegria aos nossos corações. Renova as nossas forças e o nosso vigor no Senhor. Nós sabemos que o Senhor já recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, aqui cantados, ó Deus, expressados com as nossas vozes, os nossos gestos, as nossas mãos, a nossa oração. O Senhor já recebeu tudo isso. E a nossa alegria é saber que o Senhor está conosco neste lugar, falando aos nossos corações. E com a tua presença, ó Deus, enchendo as nossas vidas. Graças te damos por isso. Que alegria temos, ó Deus, de como igreja declarar que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. A nossa esperança está somente no Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Como é bom podermos declarar isso com o nosso coração, com a nossa boca, a nossa voz. Nós choramos isso no nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se assentar. Boa noite. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez nessa noite. Nós vamos hoje fazer a nossa leitura e a nossa meditação a partir da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 12. Nós leremos a partir do verso de número 7. Então, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 7. Nós estamos numa série de reflexões cujo tema é graça que vai além. Eu considero esse tema e esse texto muito oportuno para os nossos dias. O apóstolo Paulo escreveu, e eu leio: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Pai Santo, nós te damos graças mais uma vez pela tua santa, bendita e eterna palavra. Te pedimos que nessa noite, por sua misericórdia e por sua graça, o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, o Senhor possa, Senhor, iluminar a nossa mente, para que essa palavra possa fazer total sentido para nós. Mas mais do que isso, Senhor, nós te pedimos que o nosso coração possa ser um terreno fértil, para que essa palavra possa produzir frutos em nós. É assim que nós oramos e oramos no nome sobre todo nome, nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, geralmente aos domingos à noite, nós dedicamos esse tempo a abrir a Bíblia e produzir um sermão expositivo, mas também um sermão muito cheio de calor e que tenta tocar no coração dos irmãos. Mas essa noite eu gostaria que também esse sermão possa tocar nos nossos corações, e que também possa produzir em nós aquele aquecimento gostoso, que não é fruto de um mero sentimentalismo barato, mas fruto da ação do Espírito. Mas eu também gostaria que esse púlpito hoje se convertesse no estrado, que fosse não apenas um momento de pregação, mas de ensino, de uma conversa teológica acerca de um tema que é muito espinhoso e muito central para a fé cristã, que é o tema do sofrimento. E é necessário que a gente tenha um conhecimento bíblico e teológico acerca desse tema, porque é justamente esse conhecimento iluminado pelo Espírito de Deus que vai nos ajudar quando nós estivermos passando por tribulações. E aqui o quando é muito importante, não é porque a palavra de Deus não nos diz se nós passarmos por tribulações, mas a palavra de Deus nos diz que nós vamos passar por elas, e a grande questão é como iremos passar. E eu não tenho dúvida que nós só vamos entender e poder também vencer as nossas tribulações se nós tivermos uma boa base bíblica acerca da mente de Deus, acerca da inteligência divina, da orquestra divina que está por trás das tribulações. Nós poderíamos usar vários textos, nós poderíamos usar, por exemplo, o capítulo 1 de Tiago, quando Tiago diz que nós devemos nos alegrar quando passamos por diversas tribulações. Ele vai dizer que nós podemos ter essa alegria no coração, sabendo que ela tem um objetivo para nós. Também poderíamos usar Romanos capítulo 5, quando Paulo também vai dizer as mesmas palavras de Tiago: se alegrem com as tribulações, porque elas existem na sua vida para que você possa se conformar à imagem de Cristo e possa receber o derramamento do amor de Deus no seu coração. Mas esse texto do apóstolo Paulo é muito importante também para nós, porque de uma forma muito clara ele vai dizer que o sofrimento que ele estava passando era um sofrimento profilático. Era como se Deus estivesse prevenindo ou preservando o coração do seu apóstolo do pecado dos pecados, que é o orgulho. Se nós lermos no contexto imediatamente anterior ao texto que nós lemos, nós vamos ver que no verso 1 até o verso de número 6,
Paulo vai narrar uma experiência tremenda que ele teve com o Senhor. E qual experiência foi essa? Paulo foi arrebatado. E ele subiu aos céus. E ali, nesse momento de arrebatamento, se no corpo, se fora do corpo, ele não sabe bem como a coisa aconteceu, mas fato é que ele foi arrebatado, e ele ouviu coisas ali indizíveis. Ele vai dizer, olha, não dá para eu expressar em palavras, o hebraico é pobre demais, o aramaico é pobre demais, o grego é pobre demais, para eu expressar para vocês tudo aquilo que eu ouvi de Deus. E não apenas ele ouviu, mas ele viu coisas também fantásticas. Ele vai dizer em uma das suas cartas, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, se eu não me engano, ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, existem coisas, meus irmãos, que nos aguardam a nossa herança no céu, que não cabe na descrição desse mundo, não tem paralelos com a experiência do nosso tempo. E Paulo foi esse homem privilegiado que teve essa experiência com Deus. E era natural, e eu estou dizendo aqui natural porque faz parte da nossa herança adâmica, ali dos nossos pais, é natural que uma experiência dessa natureza produza em nós um movimento em direção ao orgulho, a soberba mesmo, a gente achar que a gente, uau, eu sou de fato uma pessoa diferente, eu sou de fato um homem abençoado, eu sou de fato alguém amável por Deus, Deus me escolheu e fez bem em me escolher. Porque, de fato, olha só quanta coisa boa acontece comigo, e Deus está me revelando coisas, e está me dando coisas, e eu estou tendo experiências com Ele, que os mortais, os meros mortais não têm. E é justamente nesse contexto de profilaxia, onde Deus está tratando com o apóstolo Paulo, que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer acerca da sua fraqueza. Verso 7... é um texto muito conhecido por todos nós. Ele inicia justamente dentro desse contexto de tratamento de Deus. Ele vai dizer, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações que eu recebi, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Olha o que Paulo está dizendo. O orgulho estava rondando o meu coração. Eu estava começando a achar, ou pelo menos sendo tentado a achar, que eu era alguma coisa. Irmãos, essa experiência ou essa tentação não é um privilégio apenas do apóstolo Paulo. Ele está narrando aqui a sua experiência, mas essa é uma experiência de todos nós. Não é verdade que muitas vezes nós também somos tentados a achar que nós somos alguma coisa? Não é verdade, muitas vezes nós nos comparamos, e nós estamos falando aqui do pai de todos os pecados, porque o orgulho, dentro daquela lista dos 7 pecados capitais, ele é a cabeça de todos os pecados. Não é verdade que nós também não fomos infectados com esse pecado do orgulho? De achar que nós somos alguma coisa? E não é da natureza do orgulho produzir em nós um senso de autossuficiência? De que eu não preciso de nada além de mim mesmo? Não foi esse o pecado dos nossos pais, meus irmãos? Não foi isso que levou Adão, Eva a comerem do fruto? Esse senso de independência, essa proclamação de independência, esse espírito de autossuficiência, de que eu posso muito bem viver a vida longe de Deus porque eu me basto? Não é verdade também que esse espírito do orgulho e da autossuficiência está presente também no Apocalipse?
Nós lemos a última carta do Apocalipse, das 7 cartas que nós estudamos, foi a carta à igreja muito bem, em Laodiceia. E essa igreja em Laodiceia, ela foi censurada por quê? Jesus vai dizer, olha, você diz, está no seu coração, você diz o seguinte, eu sou rico, e eu não preciso de coisa alguma. Isso não é uma manifesta declaração de independência, uma soberba que parece que brota da gente e diz, olha, confie em você mesmo. Você se basta. Olha ao seu redor, você tem tudo o que você precisa. Era essa a tentação aqui do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, e para que isso não tomasse conta do meu coração, Deus, por sua misericórdia e por sua graça, Ele me pôs um espinho na carne. E é interessante porque a palavra aqui no grego, espinho, é justamente isso mesmo, uma lasca, como se fosse uma lasca de madeira que entra na sua carne. Alguém aqui já teve essa experiência de pisar num espinho de coqueiro, algo assim, do tipo? Já tiveram? Já? Eu pensei que era só eu. Gente, aquilo inflama, aquilo dói, aquilo incomoda. E depois, para tirar, dói 10 vezes mais. Né? Você não sabe se quer continuar com o espinho ou se quer tirar o espinho. Aquilo dói muito, aquilo, enquanto você não tira, aquilo fica te incomodando. Então imagina o apóstolo Paulo recebendo de Deus esse estorvo na carne, esse espinho na carne, esse incômodo na carne dele. A gente não sabe de qual natureza é esse espinho na carne do apóstolo Paulo. Pode ser, alguns vão dizer que é uma enfermidade nos olhos, outros vão dizer que Paulo tinha recorrentes ataques de epilepsia, outros vão dizer que era a perseguição que ele sofria dos judeus quando ele ia de cidade em cidade. Absolutamente não é dito nada acerca disso, mas uma coisa é verdade, aquilo incomodava o apóstolo. E aquilo trazia para o apóstolo aquele sentimento de socorro, Deus. Me ajuda, Deus. Tira esse espinho de mim, Deus. Eu não sei se você tem um espinho na carne. O Douglas está apertando, está falando que a Débora tem, eu não sei. Mas talvez você tenha. Talvez Deus tenha colocado um espinho na sua carne. Seja ele de natureza física, enfermidade, seja de natureza psiquiátrica, talvez, nós até falamos aqui sobre depressão, não é? Quantos irmãos sofrem com problemas psiquiátricos? Outros têm espinhos na carne de natureza social, desejam se casar, mas não se casam, são solitários. Outros desejam ter filhos e não têm filhos. Outros desejam ser bonitos, mas não são bonitos. Essa do bonito é piada, né? Eu olhei aqui, eu falei olhando porque eu lembrei do Dirley, não é? Mas seja qual for o seu espinho, a Vânia está consolando, tá certo. Mas seja qual for o seu espinho na carne, não é? Absolutamente, mas olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que muitas vezes Deus nos coloca um espinho na carne, para que nós nos lembremos que nós dependemos dele. E esse espinho na carne é muito interessante, porque Paulo vai dizer, ele é um mensageiro de Satanás. Foi posto por Deus, porque a ideia que foi me posto é uma ideia que Deus é o agente, Deus é o autor, mas é um mensageiro de Satanás. Olha, irmãos, que coisa interessante, o Senhor dos altos céus, Ele usa vários instrumentos para a sua glória, inclusive o inimigo das nossas almas. Deus usa Satanás, muitas vezes,
E a intenção de Satanás é maligna. O que Satanás quer fazer conosco, meus irmãos? Ele quer nos matar. Ele quer nos destruir. Mas Deus usa o maligno e a sua malignidade, muitas vezes, para um propósito e um fim proveitoso. Os teólogos vão dizer que Satanás está preso à coleira de Deus. Existe uma coleira divina que prende Satanás. E Satanás vai até onde Deus permite que ele vá conosco. Não foi assim com Jó? Toca em tudo de Jó, menos, né, não lhe tire a vida. E Satanás prontamente obedeceu a Deus, não é? Querendo fazer o mal para Jó, colaborou para que Jó conhecesse Deus de uma forma ainda mais profunda. Esse mensageiro de Satanás vem e nos coloca um espinho na carne, da parte de Deus, com o objetivo de nos esbofetear. E a ideia aqui, dentro da cultura judaica, você tomar um tapa na cara é um símbolo de humilhação. Humilhação. Esse espinho na carne, que foi levado por esse mensageiro de Satanás, ele foi colocado na vida do apóstolo Paulo para humilhar o apóstolo Paulo. E muitas vezes, irmãos, Deus coloca em nós situações, esse espinho na carne, para nos livrar da soberba e do orgulho. O que esse espinho na carne faz conosco? Ele nos esbofeteia. Ele nos humilha. Ele nos coloca no nosso lugar. Irmãos, e como isso dói? Quem é que gosta de sofrer, gente? Quem gosta de se sentir vulnerável? A gente gosta de sentir que a gente está no controle, não é assim? Não é? A gente gosta de sentir que a nossa vida está toda bem orquestrada, está toda bem organizada, que as coisas estão no lugar, e aí a gente olha para aquilo tudo e, por forma orgulhosa do nosso coração, a gente começa a achar que está tudo indo bem, que as coisas estão todas organizadas, porque eu estou no controle, porque eu estou no comando, porque eu sou bom. Por causa do meu braço forte, por causa da minha inteligência, por causa da minha santidade, por causa da minha dedicação, por causa de uma série de decisões que eu tomei. É por isso que a minha família está indo bem. É por isso que os meus filhos estão indo bem. É por isso que o meu emprego está indo bem. É por isso que os meus negócios estão indo bem. Isso é orgulho, gente. E o que Deus faz? Deus, por sua misericórdia e graça, coloca em mim e em você esse espinho. Esse espinho vem para desmoronar o nosso castelo de areia. Ele vem para sufocar os ídolos do nosso coração, para que a gente não se ache, mas para que a gente ache a Deus. Ou melhor, para que Deus nos encontre e nos revele quem Ele é. Paulo vai dizer que esse espinho era de tal forma um estorvo na carne dele, incômodo, ao ponto dele ir ao Senhor em oração, pedindo ao Senhor que o tirasse. Gente, e um parêntese aqui. Quando a gente fala de tribulação, de luta, de enfermidade e de uma série de sofrimentos que nos afligem, é evidente que nós podemos ir ao Senhor em oração. Se você está sofrendo, se você está precisando de uma cura de Deus, não pare de orar. Ore 1, 2, 10, 20, 100 vezes se for necessário, mas não deixe de orar. Busque ao Senhor. Se você quer se casar, não desista. Busque ao Senhor. Continue orando. Se você quer um emprego, não desista de orar. Busque ao Senhor. Ele não só nega bens aos seus filhos. Isso é
a verdade das verdades. Ele responde às nossas orações. Está escrito: bata e será aberto. Busque e você encontrará. Então, se você está precisando de algo, não desista, ore ao Senhor. Vá ao Senhor em oração, Ele ouve as nossas orações e Ele, no seu tempo, Ele nos atende. Isso é uma verdade. Fecha parênteses. Mas, o apóstolo Paulo orou ao Senhor também. E o texto diz que ele orou 3 vezes. A gente não sabe se foi 3 orações recorrentes ou se ele orou em momentos distintos. Mas fato é que ele orou uma vez. Orou 2 vezes. Orou 3 vezes. E de alguma forma, Deus não respondeu ao apóstolo. Deus disse, ou então disse não para o apóstolo. Porque o texto diz claramente que o pedido que Paulo fez não foi atendido. Ou pelo menos não foi atendido dentro da perspectiva do apóstolo Paulo. E aqui está essa grande questão, essa graça que vai além. Porque, irmãos, Deus seria muito previsível para mim e para você se a gente orasse e Ele sempre respondesse e desse sempre aquilo que a gente deseja, não é verdade? Não seria assim muito fácil? Deus não seria quase que um gênio da lâmpada ali, que a gente faz os pedidos e Ele atende a tempo e a hora? Mas aqui nós temos um Deus que é surpreendente, meus irmãos. Um Deus que sempre nos surpreende. E a resposta que Deus deu ao apóstolo Paulo, e dá também a cada um de nós, é justamente essa. Ele vai dizer, Paulo pediu ao Senhor para que Deus tirasse dele o espinho na carne. Então o Senhor me disse, Paulo vai narrar. E qual foi a resposta de Deus diante do pedido do apóstolo? Deus vai dizer, a minha graça basta para você. Olha a resposta de Deus. Paulo queria uma bênção física, ou uma bênção material, ou uma bênção social. Mas Deus estava dizendo para o apóstolo Paulo que não precisava necessariamente daquilo. Às vezes, irmãos, nós pedimos coisas a Deus que nós achamos que nós precisamos dela, que é condição sine qua non, que a gente tem aquilo para que a gente viva uma vida feliz e frutífera. Mas nem sempre nós temos razão, gente. Muitas vezes nós não precisamos daquilo que nós pedimos ao Senhor. Por mais que aquilo pareça uma coisa boa em si mesmo. Mais importante, segundo a palavra do apóstolo e segundo a resposta de Deus, mais importante do que a bênção é a graça de Deus. Mais importante do que nós temos os presentes de Deus é nós percebermos Deus agindo nas nossas vidas. É essa a experiência do apóstolo. Ele vai dizer, o Senhor vai dizer, a minha graça, Paulo, já é suficiente para você. Você pensa que você precisa de alguma coisa, meu filho, mas você não precisa não. Você já tem a sua necessidade suprida. Eu supro você diariamente com a minha graça. E mais do que isso, o meu poder, Deus vai continuar, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha aqui, reino de Deus de cabeça para baixo. Essa é a grande subversão, para usar uma expressão do C.S. Lewis. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é verdade que nós somos treinados a achar que os fortes são os poderosos? Que a gente precisa ser forte para vencer? Mas olha o que Deus está dizendo para o apóstolo Paulo. Deus está dizendo para o apóstolo Paulo o seguinte, que é na sua fraqueza, meu filho,
É na sua necessidade, meu filho. É na sua enfermidade, meu filho, que eu vou aperfeiçoar o meu poder em você. Irmãos, nós não precisamos ser fortes. Nós não precisamos ter todas as nossas necessidades atendidas. O que nós precisamos, irmãos, é de experimentar o poder de Deus. E esse poder de Deus em nós, que nos preenche, nos dá plenitude, esse poder de Deus, ele só age e se manifesta e se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas vulnerabilidades. Porque quando nós estamos fracos, o que nós fazemos? E Deus sabe da nossa natureza. Quando nós estamos fracos, nós vamos aos pés do Senhor. Não é assim? Busque aí na sua linha do tempo e repare nisso. A maioria das vezes que você orou em aflição diante de Deus é quando você estava fraco. Quando o mundo estava desintegrando ao seu redor. Quando você estava sentindo a deriva no meio do mar. Quando você não conseguia ver um palmo na sua frente, porque dessas trevas estavam cobrindo o seu futuro. Não é assim na aflição que nós vamos ao Senhor? Não é? Quando nós enfrentamos uma situação limite, não é nesse momento que nós derramamos o nosso coração diante do Senhor? Não é quando nós estamos fracos e nada nesse mundo tem pega, a gente não consegue encontrar segurança em nada. Não é assim, nesse momento de naufrágio, que nós estendemos as mãos e gritamos, salva-nos, Senhor. Não é verdade? Não é nesse momento que toda arrogância é exorcizada no nosso coração, gente? Todo senso de autossuficiência, de autorresposta, sai do nosso coração? Não é na fraqueza? É isso que Deus quer fazer conosco, gente. Dói. 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 Esse espinho dói. Esse espinho pede a nossa alma. Nos machuca, gente. Nos coloca no pó. Nos esbofeteia o tempo todo. Nos humilha o tempo todo. Nos dá aquela sensação de que nós somos losers, perdedores, o tempo todo. Mas é justamente nesse momento, é justamente quando nós estamos no fundo do poço, quando nós percebemos que nós nada somos, nós nada temos, é que a graça de Deus, ela vai além, e ela nos mostra que é nesse momento que nós nos sentimos derrotados e fracos, que o poder do nosso Senhor se manifesta e se revela como sendo a nossa verdadeira força. O John Piper vai dizer uma coisa interessante, e aqui está uma grande decisão para nós nessa noite. Ele vai dizer, o que nós faremos quando Deus resolver executar no teatro do nosso corpo a sua própria glória? Que resposta nós daremos quando Deus nos pedir para que nós confiemos na sua graça, mesmo quando Ele não retira as nossas fraquezas? Que resposta nós daremos diante dEle? E aqui eu fico imaginando um palco de teatro mesmo, e com vários espectadores nesse palco. E nós temos ali os anjos de Deus assentados. Nós temos ali os demônios também nos assistindo.
Nós temos ali os espectadores, as pessoas à nossa volta também, nos assistindo. E enquanto nós somos humilhados, na nossa fraqueza, na nossa desolação, e nós estamos ali naquele palco, e os olhos todos colocados em nós, e nós estamos naquela fragilidade, todos estão naquele auditório, olhando para nós, querendo ver qual vai ser a nossa resposta. E que resposta nós daremos, gente? Diante da fraqueza que Deus coloca nas nossas vidas. A resposta que o apóstolo Paulo deu foi a seguinte, verso 10, verso 9 e verso 10, ele vai dizer: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Olha que trocadilho interessante que o apóstolo Paulo faz aqui, porque ele está dizendo que existe uma maneira santa de nós nos orgulharmos. Se a gente pode dizer assim. Ele vai dizer aqui, no verso 7, que esse espinho na carne foi colocado nas nossas vidas para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente não se afaste de Deus, para que a gente não se esqueça de Deus. E Deus coloca essas fraquezas no nosso coração para que nós estejamos firmados nele. E a intenção de Deus é que o nosso coração se encha de humildade reverente. Mas agora o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se há motivo para eu me gloriar, se há algum motivo para eu me orgulhar, olha aqui, que coisa interessante, ele usa essa ideia do orgulho de uma forma positiva agora, quando ele vai dizer, se há algo que eu deva me gloriar, eu devo me gloriar nas minhas fraquezas. Você quer se gabar? Você tem assim, aquela vontade de, eu tenho que dizer algo sobre mim. Você quer se vangloriar e dizer alguma coisa assim? O vangloriar é uma palavra muito pesada, mas você quer fazer uma propaganda de você? Olha aqui a receita do apóstolo Paulo. Faça propaganda das suas fraquezas. Admita que você é fraco. Receba como dádiva de Deus as fraquezas. É difícil, gente. Se a gente está doente, a gente quer ser curado. Que glória há na enfermidade. Se a gente está solteiro, a gente quer casar, que glória há na solteirice. Mas Paulo está dizendo, olha, enquanto Deus continua colocando esse espinho na carne e ele não tira, eu vou me gloriar nisso. Eu vou me gloriar nas minhas doenças. Gente, e um parêntese aqui, mais uma vez. Nós precisamos entender de uma forma definitiva, meus irmãos, meus queridos irmãos, nem sempre Deus vai nos curar nessa vida. Nem sempre Deus vai nos dar escape nessa vida. É possível e bem provável que, assim como foi a experiência do apóstolo Paulo, a nossa experiência justamente seja essa, de convivermos para o resto das nossas vidas com algum espinho na nossa carne. A questão é, que resposta nós daremos diante dessa realidade? Paulo vai dizer, eu me glorio. Eu levanto a voz e digo para o inferno, eu sou fraco. Eu digo para meu Deus, eu sou fraco. Eu digo para os meus irmãos, eu sou fraco. Essa é a minha glória. Ele vai dizer, de sorte que me glorio nas fraquezas. Por quê? Paulo era masoquista? Não.
Paulo encontrou algo que vai além. Ele descobriu uma graça que vai para além das suas fraquezas. Ele vai dizer: eu sou fraco e aceito a minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmão, você quer testemunho mais poderoso? Você quer testemunho mais eloquente acerca da nossa fé no Senhor? Quando nós continuamos fiéis e declarando que Ele, como nós cantamos, que Ele é bom, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele responde às orações, que Ele derrama da sua graça, que Ele abre as portas do emprego. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos desempregados, quando nós nos sentimos ainda solitários, esse não é o grande poder de Deus? Não é verdade que nós manifestamos o poder de Deus na nossa fraqueza? Quando nós nos sentimos fracos, mas com a nossa fraqueza, nós fortalecemos os outros. Eu já tive experiências com Deus de orar pelos meus irmãos por coisas que eu também estava precisando. Você já deve ter tido essa experiência também. E olha que coisa interessante, Deus respondeu a minha oração e o irmão recebeu. E eu até hoje não recebi. Eu já tive experiência de chorar com os meus irmãos no gabinete pastoral, sentindo a dor do meu irmão, porque eu também estava sofrendo e sangrando. Passando pela mesma luta, pela mesma tribulação. E ali nós podemos nos abraçar e chorar e orar juntos. Depois você vai ouvir o irmão e vai dizer: pastor, Deus me abençoou tanto que eu superei aquela situação. E eu olho para a minha vida e falo: mas eu ainda não superei a minha. Sabe por quê, gente? É porque na nossa fraqueza o poder de Deus se manifesta. Não necessariamente para nós, mas para o bem das pessoas. Nos dá empatia, nos dá misericórdia, nos torna fracos para que a gente possa ouvir a dor do outro e senti-la com a nossa alma e orar com a nossa alma, desejando que Deus livre esse querido irmão desse espinho. E ao mesmo tempo, desejando que Deus também nos livre desse espinho. É nessa fraqueza que nós encontramos o poder de Deus, que muitas vezes é derramado sobre a vida do nosso irmão, mas se manifesta na nossa vida. Ele recebe a bênção e nós recebemos a graça. Ele é curado, mas nós recebemos a graça de ver a sua cura. Ele é preenchido e respondido, mas nós recebemos a graça que vai além de poder participar do poder de Deus e ser fonte de poder de Deus para que outros possam ter vida. Paulo vai dizer, verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nos insultos, nas humilhações. As pessoas podem olhar para a gente e dizer: olha um cara fraco ali. A família dele está de cabeça para baixo. Não estou vendo nada de bom acontecendo na vida dele. Nas humilhações, nas privações, quando Deus diz não, Deus nos priva de tantas coisas. E nós nos sentimos tão desprivilegiados. Outros irmãos recebem, outros irmãos são abençoados, outros irmãos têm, mas nós não temos. Paulo vai dizer: eu sinto prazer nas privações, eu sinto prazer nas perseguições, quando as pessoas de forma injusta nos perseguem. Eu sinto prazer também nas angústias. Quando a minha alma está doendo, Paulo vai dizer: eu sinto prazer nas angústias. Gente, olha que graça que o apóstolo Paulo recebeu. As angústias também me geram prazer. Todas essas tribulações, elas
quando vividas por amor a Cristo, elas em mim geram prazer. E mais uma vez ele vai dizer, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Que Deus, irmãos, possa, nessa noite, por sua misericórdia e por sua graça, nos manter assim fracos. Você se sente fraco hoje? Que Deus te conserve assim. Que Deus guarde o seu coração assim. Que Deus conserve a sua alma na humildade. Para que você não se afaste dele. Porque às vezes, meus irmãos, nós usamos a graça de Deus e as bênçãos de Deus para pecar contra o Deus da graça e nos afastarmos dele. Às vezes Deus sabe disso. Deus não nos dá as coisas porque sabe, se der a gente se afasta dele. Muitas vezes Ele nos prende nas suas cordas de amor, dizendo, meu filho, eu vou manter você na sua fraqueza, para que você esteja perto de mim, porque quando você está fraco, aí é que você vai me buscar, e aí é que você será forte. Que Deus nos dê essa bendita esperança, meus irmãos, essa percepção dessa graça que vai além das bênçãos. Ela tem um objetivo para além do nosso bem-estar. Deus não age para o nosso bem-estar, Deus age para o nosso bem. Deus age para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Feche seus olhos. Vamos ao Senhor em oração. Amém, Senhor dos altos céus, te damos graças mais uma vez nessa noite, por essa palavra. Ó Senhor, e como nós desejamos que ela se torne vida em nós. Os seus caminhos, Senhor, são muitas vezes incompreensíveis. Só quando estivermos diante de Ti que entenderemos com clareza toda a nossa história. Mas hoje, Senhor, nosso olhar é tão estreito, tão míope. E muitas vezes nós não compreendemos, Senhor, os Teus caminhos, os Teus planos. E muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos tão fracos, tão frágeis, tão vulneráveis. Mas nessa noite nós aprendemos que é justamente nessa fraqueza, nessa vulnerabilidade, que o Teu poder se manifesta. Portanto, te damos graças por isso. Te damos graças, Senhor, pelas nossas fraquezas. Te damos graças, Senhor, pelas nossas enfermidades. Te damos graças, Senhor, pela nossa solidão. Te damos graças pelas tribulações que enfrentamos nos nossos lares. Te damos graças, Senhor, pela nossa falta de emprego. Te damos graças, Senhor, pelas lutas que nós enfrentamos, pelos inimigos que nós temos. Não porque, Senhor, o sofrimento é um fim em si mesmo, mas é porque por meio dele, o Senhor nos faz aproximar de Ti e receber graça em tempo oportuno. Que essa graça seja bastante para as nossas vidas nessa semana, Deus. Ó Senhor, que essa graça possa nos sustentar. Que por meio dessa graça possamos fortalecer a outros. Que por meio da nossa fraqueza, outros irmãos possam receber do Senhor. Ó Deus, usa a nossa fraqueza como teatro para a sua glória.
Cumpra em nós radicalmente tudo o que está no seu coração. Cumpra todos os seus planos, Senhor. Nós nos submetemos a Ele, para que em todas as coisas e sobre todas as coisas Tu sejas glorificado. Faça assim, Senhor, e assim preserve a nossa alma da soberba. Faça assim, Senhor, para a Tua própria glória. Essa é a nossa oração, e oramos no nome de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, domingo abençoado a todos, semana cheia da graça, vamos sair cantando, amém. Fique de pé no seu lugar enquanto você canta isso. Na graça do Senhor, que é presente na sua vida. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece, que a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perena. Com Cristo perdoado, com a mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Essa que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece, que a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço no céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece, que a Deus louvai. Deus abençoe a sua semana. Não saia sem antes tomar um cafezinho ou chazinho? Então vamos ver só chá.
Deus abençoe você. Boa semana.